Steve Jobs disse uma vez que todo mundo deveria aprender a programar, porque isso ensina você a pensar. O mercado de tecnologia está crescendo muito todos os anos e precisa de bons programadores. Se você quer aprender a programar como profissional de forma simples e didática, então conheça o Método Alonso no link da descrição ou no comentário fixado abaixo. Contar uma historinha aqui rápida. Eu acho que quando você tá falando de O meu sucesso... acabou já, hein? É? É. Quando você tá falando de sucesso, de você acertar o timing das coisas, eu acho que tem algumas coisas que você precisa ter em mente. Tá. Assim, você tem um primeiro grau de pensamento. Né? O primeiro grau de pensamento é um pensamento medíocre. É o pensamento que a maioria das pessoas tem em relação às coisas, tá? Quando a pessoa tem um primeiro grau de pensamento, elas nunca vão atingir qualquer tipo de sucesso financeiro. O que é a mediocridade? É assim, você olha para uma Ferrari e você fala, esse carro é incrível. Esse carro é muito bonito, esse carro é bacana, ele faz de 0 a 100, sei lá quantos segundos. Legal, esse é o primeiro grau de pensamento. Ah, tá. É uma coisa óbvia. É o que todo mundo pensa Tá. quando vê uma Ferrari, né? O que é o segundo grau de pensamento? É quando você pensa assim, cara, legal esse carro, mas quem dirige essa Ferrari? Como que essa pessoa pensa? Onde ela trabalha? Como ela conseguiu ganhar dinheiro de fato para poder comprar esse carro? Esse é um segundo grau de pensamento, né? Isso daqui deve ser aplicado em tudo na vida. Né? Então, você olha para o cenário de podcasts, o que está acontecendo hoje, e você fala, nossa, olha que legal aqui, esse podcast é legal, esse podcast é legal. Caralho, olha que podcast legal, tá bombando aqui, o Vila é top. Esse é o primeiro grau de pensamento. O segundo é, ele é top, mas como que ele conseguiu fazer isso? Será que eu posso fazer igual também? Por quê? Como que ele pensa e tal? E aí você consegue fazer também. Então, isso daqui é o que eu sempre tento aplicar na minha vida. Engenharia reversa, talvez? Eu acho que seria uma evolução de um pensamento, né? Ah. Então é sempre você pensar num segundo nível de pensamento. Na bolsa foi assim. Pô, tá tudo caindo. A bolsa caiu 50%. A economia tá ruim. As pessoas acham que as empresas vão quebrar. As pessoas estão com medo. Mas se todo mundo acha isso... Esse é o primeiro pensamento. Será que já não tá no preço as coisas? Aí você vai pro segundo pensamento. Porra, então eu vou fazer o contrário, né? Então, se respondendo a sua pergunta sobre se eu achava ou sabia alguma coisa assim do marketing digital e tudo. Esse é o segundo grau de pensamento. O terceiro grau, para mim, é você pegar as tendências. As tendências do mercado, né? Então, por exemplo, eu comecei a surfar uma tendência que é a tendência do mercado financeiro, a tendência da educação financeira no Brasil. Sim. A gente tem hoje 3,6 milhões, mais ou menos, de investidores na Bolsa. Só que quando eu comecei, a gente tinha 300 mil pessoas investindo na Bolsa. E eu acredito que a gente vai ter 100 milhões de pessoas investindo na Bolsa em algum momento. É uma tendência que é difícil segurar. É quando você pega uma avalanche, você está embaixo dela, você tenta segurar ela. Não dá para segurar, né? Então, quando você fala do marketing digital, não dá para segurar o marketing digital. Você falou do Mercado Livre, tá todo mundo indo para isso, inclusive grandes empresas. Então, eu me posicionei no marketing digital. Eu não sabia que iria vir uma pandemia, alguma coisa assim. Mas quando apareceu, eu estava preparado para surfar essa onda melhor que os outros. Já colocou o pé lá porque sabia que... Exatamente. Então, assim, se você se posicionar nas tendências antes dos outros, você tem benefício. E o problema é, a tendência, ela serve para você se preparar para ela. Exatamente. E, aliás, você deve se preparar para a tendência e não para o que acontece hoje. Então, isso é um grande erro. As tendências no Brasil hoje, elas são quase todas ligadas à tecnologia e trabalhos que vão envolver pensamentos, né? E as pessoas hoje se preparam para coisas que não vão existir lá na frente. Então elas estão se preparando para coisas que não fazem nenhum sentido, ao invés de se preparar para as tendências, que foi um pouco do que eu fiz com marketing digital. E aí eu pude surfar antes dos outros, né? Pra falar em surfar, eu costumo usar um exemplo aqui, porque o pessoal fala... Você pôs pra mim? Pôs. Quer colocar mais? Acho que você não pôs pra mim. Ah, tá. Eu costumo falar uma coisa que tem até a ver com o que você falou de surfar, né? Porque as pessoas, às vezes, querem entrar na onda quando ela já tá quebrada, né? E o ideal é você entrar na onda quando ela tá começando a se formar. Então eu vejo muita gente entrando agora no podcast porque, nossa, a onda agora é podcast. Só que ele não notou quando essa onda tava começando a se formar. E agora ela já quebrou, né? Tem, sei lá, 300, 400 podcasts. Claro que dá, mas é mais difícil você entrar numa onda quebrada, né? Perfeito. Quando você começa... E o stand-up também eu percebi isso, assim. Quando aquela onda tava começando a se formar e a galera entrou, é sempre mais fácil do que quando já tá quebrado e tá todo mundo tentando surfar, né? Cara, e olha que legal. Assim, pensa a câmera digital. Certo. Né? A Kodak, ela... Que hoje todo mundo... Kodak quebrada, não sei o que lá, né? A Kodak inventou a câmera digital. Ela inventou? Ou inventou, foi uma das primeiras a fazer, a lançar de fato isso. Só que o que aconteceu? Ela lançou com puta inovação e tal, e não teve aderência. E aí, ela lançou, investiu muito dinheiro, as pessoas não aderiram,
Com o passar do tempo, ela descontinua a câmera digital. Olha que louco. Que louco, E depois né? disso veio a câmera digital e praticamente quebrou a Kodak. É, porque ela tava no filme ainda, no processo. Exato. Então, todas as tendências, elas sempre acontecem, ou quase sempre acontecem assim. Foi assim com uma espécie de um iPad também, né? Então, assim, você lança, ninguém acredita. Quando você deixa de acreditar, geralmente tem uma pernada pra cima. Exatamente. Isso aconteceu com muita coisa no mundo. E o podcast também, É. né? Então, assim... Quanto tempo tem podcast? Exato. E o podcast em vídeo. É. Você já tinha gente fazendo em vídeo, aí todo mundo falou, não, nada a ver, podcast é áudio. Aí, de repente, tum, aí começou a bombar. E se você olha para os Estados Unidos, o Joe Rogan já tava bombando, quer dizer, a tendência é que uma coisa que acontece lá também aconteça aqui. Então, se você vê que lá tá esse movimento acontecendo, talvez aqui aconteça.